Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E como sempre falo com vocês, a nossa aula ela é totalmente inclusiva. Eu vou me autodescrever para vocês e em seguida também vou apresentar alguém muito especial que está aqui comigo. Eu tenho duas deusas aqui ao meu lado. A primeira, antes de me apresentar, eu gosto de apresentar os outros, não é? E aí eu tenho Midian, nossa intérprete, deixando a nossa aula assim maravilhosa, tornando mais acessível. Ela é maravilhosa, não é mesmo? E tenho Camille Borba, que daqui a pouco fala com vocês no chat. E esse chat, ele é para nossa interação. Então, vou me autodescrever, eu visto blusa laranja, calça preta, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou em pé nos estudos Educa Recife. E para mim, acordar, abrir os olhos, estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Não é? Porque é um privilégio, minha gente, poder vivenciar a nossa vida com todos os mistos, não é, de emoções que nós temos. Então, o tema da nossa aula de hoje é elementos constituintes do esquema narrativo da peça teatral. Na última aula, eu conversei com vocês aqui sobre teatro, não é? Que é um gênero textual. Então, texto teatral é um gênero textual que tem elementos constitutivos, que vale a pena estarmos aprendendo sobre ele. Professora Camille, antes de entrarmos em todo esse conteúdo, dê aí o seu alô, seu A da graça para esses alunos que nós temos na nossa rede. Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Camille Borba. Este aqui é o meu sinal, certo? E estarei o quê? Aqui no chat com vocês. Como vocês sabem, o chat é a nossa ferramenta interacional, não é isso? É a nossa ferramenta de comunicação. Então, pelo chat, vocês podem participar aqui da nossa aula. Então, ó, já temos aqui, professora Adriana, já temos Sabino, certo? Sabino, que já está aqui, atentíssimo. Que legal! E eu estou ansiosíssima para a gente descobrir os elementos da peça teatral. Eu não sei vocês, mas eu particularmente sou uma fã de teatro. E a gente até falou isso na aula anterior, né? Que às vezes nos falta acesso geral. Esse incentivo de ida ao teatro. E que se vocês tiverem a chance, vão. Realmente é uma experiência única. Isso, professora Camille. Pois é, pessoal. Na última aula eu falei com vocês, não é? Sobre o teatro da vida, onde todos nós estamos em todo o tempo, não é? Não encenando, mas vivenciando mesmo tudo que a vida nos proporciona. Então, seja você aluno, aluna da nossa rede, responsável por esses alunos, não é? Nós também conversamos com vocês, porque às vezes a aula está sendo assistida pela TV e alcança todas as pessoas do ambiente. Então, independente, não é? Seja qual for a peça, não é? Agora, seja drama, seja uma peça, seja um momento de comédia que você esteja vivendo na sua vida, não é? Vivencia da melhor forma possível, tá? Aproveita, tira aprendizado, porque viver faz parte, não é, de tudo que nós temos, não é, para ser vivenciado no dia. É necessário a gente estar assim, né, bem motivado para isso. Então, pessoal, no palco da vida, não é, gênero textual, não é, peça teatral, nós precisamos estar aí atuando. Então, essa cena eu gosto, não é, maravilhosa, não é? Palco teatral, né? Ele já fala por si só. Aqui esse palco está sem personagens, não é? Mas é muito bom assistir uma peça teatral. Então, o que é peça teatral? E aí, minha gente, vocês sabem, não é? Qual a origem, como começou? Vamos conversar sobre isso, não é? Então, uma peça teatral é uma forma literária, normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada, não apenas lida. As peças teatrais, tais como as conhecemos no mundo ocidental,
surgiram na Grécia Antiga. E aí vocês sabem, não é, algo sobre isso? Já ouviram falar? Se não ouviram, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, minha gente, a Grécia, ela é conhecida como uma das civilizações, não é? O povo grego, né? É uma das civilizações que influenciaram no mundo. E aí eu trouxe essa imagem aí desse primeiro teatro, não é? Quando ele foi construído lá na Grécia. E aí vocês percebem que não é um teatro com uma estrutura dos teatros que existem hoje. Esse teatro aí, ele foi construído aberto, não é, ao ar livre, e tem arquibancada. O que é que vocês acham? Eu acho parecido com um campo de futebol, não é mesmo, professora Camille? Com certeza. Esse formato, arena, né? Essa forma de arena. E aí vocês sabiam que aí, não é, nesse teatro ao ar livre, que tem esse formato de uma arena, acontecia campeonatos também, tinha lutas de gladiadores, não é? Nesse teatro, nesse palco aí, tudo acontecia. E aí esse contato, não é, com o público, ele era algo, não é, bem próximo. As pessoas estavam ali assistindo aquelas encenações, sejam elas sobre a vida, sejam elas sobre a morte. Então, os teatros, né, as peças teatrais na antiguidade, elas eram a cada dia, não é, vivenciada dentro dos acontecimentos. Então, esse teatro aí, ele foi marcado por risos, mas também por lágrimas, sofrimentos, porque tinham encenações, momentos de apresentações, onde acontecia também momentos assim bem terríveis, não é? Como o Coliseu também de Roma, não é? Ali também acontecia, não é, várias guerras, não é, de gladiadores, onde pessoas morriam. Então tem a história boa e a história também ruim, não é, por trás de tudo isso. Mas essa estrutura aí, essa primeira fachada aí, parece que acontecia apenas, né, peças teatrais alegres, comédias, mas não era, acontecia também outras peças bem tristes, Professora, bem difíceis. Desculpa, professora Adriana, acho que é interessante, né, a gente pensar que o teatro ele começa na Grécia e a quantidade de gêneros que a gente tem de peça hoje não era tão plural, não. A gente tem principalmente as tragédias, Sim, que falavam sobre a vida dos heróis, dos homens nobres, e a comédia, que era destinada ao retrato das pessoas menos nobres, das pessoas populares, né? E você tem essa hierarquia do teatro, que hoje em dia a gente não tem mais, né? E você sabia que as mulheres não podiam encenar? Então, os papéis femininos eram feitos por homens. E a gente tinha as máscaras de atuação. Então, é um teatro muito diferente, ao mesmo tempo muito semelhante do que a gente tem hoje, né? Verdade, Camille. E é importante pensar sobre isso, minha gente, na evolução, em todo esse progresso. E hoje nós temos esse privilégio, não é, de ver mulheres encenando, né, inseridas, né, nessa área que é tão importante. Então, vamos conhecendo mais, não é, sobre a origem do teatro, da peça teatral, não é? A origem do teatro é bastante remota e está relacionada a rituais antigos, em que os participantes representavam diferentes papéis na dramatização de aspectos da vida cotidiana, não é? Como os processos de vida e morte. Como a professora Camille falou, não é? Hoje nós temos uma gama de gêneros, não é? Nesse contexto. Mas antes não existiam, não é? Então era mais a tragédia mesmo, não é? Era essas encenações da vida cotidiana e não tinha essa expansão que nós temos hoje. Então vejam, pessoal, quantos anos se passaram e quantos progressos, não é? Quantos avanços já foram acontecendo e quantas conquistas. Então, às vezes, estamos assim olhando só para as partes que não são tão legais, mas precisamos ter esse olhar, não é? Para frente, não é? Seguir em frente, porque existem conquistas.
E aí na arte existe conquista em vários âmbitos, não é, da sociedade. Então no Egito Antigo já havia textos dramáticos baseados em mitologia africanas e na Grécia Antiga. O teatro apareceu como resultado de uma transformação dos hinos cantados em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho e das festas. Então, o deus Dionísio da Grécia, ele era conhecido, não é, como o deus das festas, não é? Onde as pessoas vivenciavam, não é, com as festas com bebidas, comidas. Então, essas peças eram encenadas, não é, ali no Egito. Então, nós percebemos que existe, não é, todo um conhecimento histórico, não é, por trás desse gênero, não é, professora Camille? Com certeza. E conversa muito bem com a disciplina de história, não é? De literatura. E é importante pensarmos que os temas do teatro, eles continuam sendo temas universais. A gente vai ter histórias sobre amor, sobre guerra, sobre traição, sobre quiprocó, que é quando as pessoas entendem uma coisa e é outra e se dá uma confusão. Então, os temas meio que se repetem ao longo desses anos, né? Dos séculos. E assim as peças teatrais vão sendo elaboradas e encenadas. Pois é, pessoal. Então, em festivais anuais também, não é, aconteciam, eram encenadas tragédias que apresentavam ações transgressoras da ordem familiar e social, e comédias que satirizavam comportamentos e também costumes da época, não é, pessoal? Com o passar do tempo, a dramaturgia, modo de se escrever peças de teatro e a encenação, maneira de colocar as peças em cena, ou seja, transformá-la em espetáculo, foram adquirindo novos contornos, não é? Então, nós percebemos que com o passar do tempo, não é, houve esse progresso, foram mudando, não é? Foram adquirindo formatos diferente desse início aí, não é? Então, eu mostrei para vocês a origem, não é? Começa ali na Grécia, e aí vem os costumes, todas essas encenações em festas, mas aí houve esse progresso. E esse progresso, ele continua acontecendo, não é? Nos dias de hoje, e continuará também, não é? Futuramente. Nós vamos dar uma aula, não é, desse gênero, peça teatral, e vamos ter novidades, algo que aconteceu, não é? Além daquilo que falamos hoje. E isso é muito bom, não é? Essa renovação, esse novo vivenciar de um gênero que eu sempre falo nas aulas de língua portuguesa que os gêneros textuais, eles nunca morrem. Eles estão sendo, a cada dia, não é, sendo renovados, transformados. E aí ele tem um outro sentido, não é? Eles são, a cada dia, acrescentados, não é? Tem algo a mais, tem um plus a mais. E isso é interessante. E na peça teatral, isso tem acontecido com bastante frequência. No final do século XIX aqui, não é? Por exemplo, surgiu na Inglaterra a revista musical, gênero híbrido, que mistura canções, danças e quadros satíricos. E que no Brasil ficou conhecida como teatro de revista e alcançou grande sucesso nos anos de 1940 a 1950. E nós vemos aí, não é? Uma trajetória desse avanço, né? Já uma mudança que vai acontecendo aí. Então, a estrutura da peça teatral, não é? Na estrutura da peça teatral, nós temos a indicação dos nomes dos personagens no início de cada fala, a listagem inicial das personagens, não é? Indicações sobre o cenário e guarda-roupa, não é? Das personagens e personagens, indicações sobre movimentação das personagens em palco, as atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entonação de voz, com quem deve proferir as palavras,
informações sobre a estrutura externa da peça, divisão em atos, cenas ou quadro. Personagens do texto teatral podem ser protagonista ou personagem principal, personagens secundárias, figurantes. Então, em uma peça teatral, existem aqueles personagens principais, mas também tem aqueles outros secundários que estão ali compondo o cenário, Pessoas que são apenas figurantes e não têm nenhuma fala, não estudam nenhuma fala, estão ali apenas compondo aquele cenário. A intencionalidade do autor da peça teatral, essa intencionalidade é modalizadora, Moralizadora, modalizadora não. Moralizadora, E o que é isso? Vocês devem estar perguntando assim, o que é isso, professora? Ela distingue, ela serve para distinguir o bem do mal, para mostrar que o bem sempre vence. Então, nessas peças teatrais também existe, uma moral, existe alguns valores, princípios que são ensinados ali também. Professora Adriana, é importante, e aí eu sempre falo isso, Sim. Que a gente pense que a literatura e o teatro não deixa de ser, uma expressão literária, além de fonte de entretenimento e etc., é também um conhecimento, é uma fonte de conhecimento. Então, não à toa, alguns gêneros têm essa função moralizadora, essa função didática. Por quê? Porque às vezes é mais interessante se ensinar alguma coisa através de uma narração, de uma encenação, é mais interessante do que um textão, por exemplo, do que um manifesto. Então, a gente não pode ignorar que as expressões artísticas também são formas de conhecimento. E por quê? Porque elas refletem sobre a relação do ser no mundo. Isso. E o ser no mundo é o que a gente é. Então, a gente pode, inclusive, acessar outras experiências de vida, outras saídas para alguns problemas através da arte, através do teatro. Em específico, a gente pode, o que a professora Adriana está falando, de ter essa moral explanada, Sim. Mostrada. E aí isso é muito mais didático do que você falar, você encenar, você mostrar. É muito mais forte. E essa fala da professora Camille é muito importante, pessoal, porque e aí traz para a gente, um princípio que muitas vezes aprendemos mais com a encenação teatral, com o exemplo, vivenciando, vendo, alguém fazer, do que apenas lendo, Então, isso é importante, E é pedagógico, Então, esse gênero, ele tem muito a nos ensinar. Então, vamos lá. Lúdica, Essa intencionalidade também é lúdica, É de entretenimento, diversão, Tem a intencionalidade também de causar riso, Que é a comédia. Às vezes, a tragédia misturado com a comédia, da trágico-comédia, e faz o palco, faz os atores do palco rirem, Mas também a plateia se diverte. E isso é legal. Então, a intencionalidade também é crítica, em relação à sociedade do seu tempo, é didática, quando está ali na intenção de transmitir esse ensinamento, como já falamos aqui. E aí, no texto teatral, o narrador geralmente está ausente, A ação é conduzida pelas personagens, pelos personagens. A caracterização de cada personagem no texto teatral se dá por meio do que ela revela sobre si mesma em suas falas, por meio de suas ações e do que as outras personagens dizem a seu respeito. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. A fala é reproduzida pelo discurso direto. Imagine como ficaria uma cena num palco. Haveria um cenário e a história não seria narrada para a plateia, mas seria mostrada pelos atores,
que, representando os personagens, se movimentariam no palco e falariam. O diálogo, portanto, constitui de elemento essencial de um texto dramático. No diálogo é comum haver oposição e uma luta de vontades, que caracteriza o conflito, elemento essencial que possibilita ao leitor ou à plateia criar expectativa em relação aos fatos que lê ou vê. O conjunto de elementos que compõem no palco o espaço em que ocorrem as ações é chamado de cenário. Quando o texto teatral, não é, a peça teatral é encenado, não é, fazem parte, além do cenário, outros elementos como música, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimentos e etc. No texto teatral escrito, o autor indica esses elementos nas rubricas. As rubricas aparecem em letras de tipo diferente e indica como as outras personagens devem falar. Rubrica de interpretação e como deve se movimentar, não é? A rubrica de movimento ali orientando. A rubrica ela serve para justamente orientar, não é, todos os personagens. Quando lemos um texto dramático, as rubricas cênicas procuram nos dar informações sobre aquilo que se vê no palco. Então, a linguagem do texto da peça teatral, não é? Essa linguagem empregada no texto varia de acordo com a época em que foi escrito, como a época que o autor quer retratar e com a procedência e o nível social e cultural das personagens. Então, cada texto tem a sua linguagem, não é? Referenciando aquela época. Professora Camila, a nossa aula passa rapidinho, não é mesmo? Mas já acabou. Como Então, assim? está indo aí embora. E aí, professora Camille vai se despedindo aí, porque o nosso tempo voa. Ah, gente, uma pena, né? Bom, como sempre, foi um prazer estar aqui. Entrem no chat, participem, tá? Um beijo, até a próxima. Então, pessoal, agora eu deixo aqui com vocês uma atividade bem legal, não é? Escolha um poema, observando as principais características, né, desse poema e as características do texto teatral. Organize uma peça teatral e, em seguida, programe uma encenação aí com seus colegas. Comecem a treinar. Quem sabe você não tem essa aptidão para ser um ator, não é? De teatro, de cinema ou de novela, né, professora Camila? Quem sabe? Então, sabemos que há um potencial incrível em vocês. Então, a nossa aula chega ao fim. Espero que vocês tenham aprendido um pouco desse gênero e continuaremos, não é, falando sobre este gênero. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima, pessoal.